Boa tarde, queridos telespectadores. Mais uma vez aqui estamos para o nosso encontro das segundas-feiras. Esse encontro muito prazeroso para nós, de podermos conversar um pouco nas coisas do bem, nas coisas que realmente mais importam para o nosso dia a dia. Hoje nós vamos falar em especial do nosso tema, inclusive, que é bairro em ação. Nós hoje vamos falar de bairro, vamos falar de associação de moradores, enfim, vamos falar dessas ações que hoje são de extrema importância para que nós consigamos manter funcionando as nossas instituições, enfim, funcionando aquilo que infelizmente hoje no Brasil pouco funciona, que é o serviço público, é aquele direito que nós todos temos por um produto que nós adquirimos naturalmente que forçadamente pelos nossos impostos e que não são normalmente nos entregues como deveriam ser. Aquilo que nós vamos ao PROCON reclamar, mas que infelizmente nós ainda não podemos ir ao PROCON reclamar contra o serviço público que nos é prestado. Hoje nós vamos ter aqui o prazer de receber o vice-presidente da Associação de Moradores do Morém, o Vicente Rizzo, que se tornou no decorrer desses últimos 4 anos, no Vicentinho Amorim. Ele já deixou de ser o Vicente Rizzo para ser o Vicente Amorim, ligando o nome da associação à sua participação. Boa tarde, Vicente. Boa tarde, Alcindo. Boa tarde, telespectadores. É um prazer estar aqui de novo com você, Alcindo, conversando sobre a associação, que é um tema que eu particularmente vivo desde 1996. Quando participei pela primeira vez de uma associação. E a associação é uma coisa muito boa, quando a gente entra na associação sem outras intenções, sem ter intenção política, política que eu digo, não a política pública, a política partidária, e sem misturar política no meio da associação. Porque e financeiramente também, né, Vicente? Financeiramente, como assim que você diz? Porque há certos locais que a gente vê, que a gente ouve muito isso, em que há um interesse político na associação, um interesse financeiro no membro da associação, quando na realidade nós sabemos perfeitamente que na nossa realidade o interesse financeiro é apenas de gastar. Sim, o interesse a nossa chapa que nós fizemos lá, eu digo chapa, a diretoria que nós fizemos, você vê que a gente coloca dinheiro do nosso bolso para manter a associação. Porque senão é complicado, porque as pessoas hoje em dia, do jeito que você vê a política que está aí, ninguém acredita em mais nada, né, Alcina? Então vão acreditar em 6 pessoas que vão trabalhar para o bem de uma comunidade, para um bem de um bairro? É difícil, fica muito difícil. Vicente, a gente mesmo sabe. É muito difícil, e além de tudo, uma coisa que eu observo muito, é que nós precisamos, quando nos comprometemos com alguma coisa, com alguma associação, com alguma entidade, quer de cunho esportivo, religioso, de comunitário, como é o caso da Associação de Moradores, temos em mente o seguinte: nós assumimos um compromisso. Isso. E esse compromisso deve ser cumprido, teoricamente pelo menos, durante aquele período que se programou. Isso. Se eu me comprometi por 2 anos, você 3 anos, o outro 4, então que se siga esse tipo de ideia. Mas, Vicente, vamos lá. Eu sei perfeitamente que você vivenciou um largo período de 96 para cá, mas você se afastou durante uns anos para voltar junto daquela grande ameaça que o bairro do Morém sofreu, que foi o lixão, né? Eu em 96, eu entrei junto com o Júlio, que também fazia parte dessa associação agora, o Júlio na época presidente e eu vice-presidente. Fiquei até 2000, depois, por não conciliar isso que você falou, porque se você se compromete em trabalhar para uma associação, então você tem que entrar e trabalhar. Como eu tinha a minha firma, então ficava muito difícil de eu conciliar as duas coisas. Então o que eu achei por bem? Afastar da associação e colocar uma pessoa que trabalhasse, que realmente trabalhasse. Aí passou esse tempo todo, quando foi 2010, houve a pedreira foi paralisada e houve aquela ameaça de se colocar lá uma usina de reciclagem de entulho. Acho que foi em 2010, se eu não me engano.
Aí eu comecei, eu junto com o presidente da associação, que era o Ferretti na época, comecei a movimentar para que não se deixasse instalar lá. Já que uma vez a gente já tinha sofrido quase 30 anos com a presença da pedreira, dando aqueles tiros que você sabe que era absurdo, com aquela poeirada toda, conseguimos acabar com a pedreira e aí ia se instalar lá no nosso bairro uma usina de reciclagem de entulho. Que era chamada de lixão, né? Porque foi dado o nome de entulhão, não era nem lixão, entulhão. Porque, geralmente, Alcindo, as coisas como são feitas pelo poder público, é meio complicado, você sabe disso. E você está fazendo uma obra na sua casa, tem entulho. Naquele entulho, às vezes o ser humano mistura resto de lixo orgânico, outras coisas. E aquilo tudo iria, no nosso pensamento, iria lá para aquela usina de reciclagem de entulho. Bom, conclusão, conseguimos, aí foi o meu retorno à associação. Aí conseguimos barrar aquela, foi na gestão do Paulo Mustrange, e quem queria implantar isso lá era o nosso amigo Peixoto, junto com o Anderson Juliano. Aí, conclusão, fizemos várias reuniões, fomos até as televisões na época, e, conclusão, o prefeito na época, o Paulo Mustrange, viu que ali não seria um local necessário. E aí, ou adequado, né, Vicente? Necessário não, adequado, a palavra melhor. Aí, isso foi o meu retorno à associação. Dali, em 2011, nós fizemos essa chapa que você participa, e estamos até hoje, que cabe o mandato agora em dezembro. Ô Vicente, uma coisa que é uma preocupação, e além de tudo, não só uma preocupação, como uma verdadeira interrogação para muita gente. Como é que se constitui uma associação? O que é necessário para uma associação? Quais são os meios de se criar uma associação? Você que está tão enfronhado nisso. A nossa associação lá, Alcindo, quando nós pegamos, estava com... Só tinha um nome de Associação Morim, quando nós pegamos. Ela era registrada, mas estava com fundo de garantia atrasado, estava com a Receita Federal também atrasada. Então, nós regularizamos tudo. Demos uma cara de organização à associação. Não somos filiados à FAMP, a Associação do Morim nunca se filiou à FAMP, entendeu? Mas criamos um novo estatuto, tinha um estatuto anterior, fizemos todos os trâmites legais, levamos para a reunião o estatuto, apresentamos o estatuto, criamos, registramos o estatuto, tudo direitinho. O fundamental de uma associação, Alcindo, é você arranjar pessoas abnegadas, Vicente, que tenham vontade de trabalhar. Só te atrapalhando um pouquinho, você falou de estatuto. Esse estatuto hoje é regido por normas federais, não é isso? Sim. Foi por isso você tem que se adequar dentro da norma federal. Da lei EuCIP. Exato. Aliás, eu ontem até tive uma aula muito bem dada pelo Sérgio Allan Kardec, lá em Itaperuna, para as entidades de fraternidade, os grupos espíritas de fraternidade, em que ele nos mostrou um detalhe muito interessante. Você hoje, até para fazer assistência social, você tem que estar enquadrado na legislação. Sim. Como é o caso das associações de moradores. Uma associação... Porque a legislação federal hoje diz que a parte de assistência social pertence ao governo. E provavelmente, e eu tenho quase certeza que, a parte de associações e de reivindicações dessa natureza deve ser regido também por alguma coisa específica, não, Vicente? Sim, sim. Tem que ter todo um trâmite legal, né, Alcindo? A associação é uma coisa que é muito séria. Às vezes as pessoas acham que eu sou presidente da associação. Mas se você quiser criar uma associação que seja respeitada, ela tem que ter um regulamento, o estatuto. Um estatuto que hoje esteja incluso dentro das leis federais, que é o OICIP, entendeu? Que regimenta essa parte de estatuto. Tem que estar tudo direitinho. Por quê? Porque você sabe, quando nós estávamos na associação, nesse período que a gente está de quase 3, 4 anos, nós tivemos que entrar contra a Ampla, com uma questão que a gente tinha lá com queda de energia na Pedro Ivo, na Vila Cristina.
A primeira coisa que a defensora pública, que nós entramos na Defensoria Pública, ela logo pediu as atas, que são registradas, todas as atas, e o nosso estatuto. Se uma associação não tiver isso tudo direitinho, você não pode pleitear nada, porque aonde você começar a pleitear, às vezes o poder público, eu não digo poder público, no nosso caso foi a AMPLA, não atendia a gente de jeito nenhum. Então você tem caminhos alternativos que você pode fazer com que aquela entidade vai te dar a resposta que você quer e que tanta comunidade merece. Então, se tiver tudo registrado, sem problema. Você está dentro da lei, você está com tudo direitinho, está com fundo de garantia. O fundo de garantia não é que você tem empregado, mas você tem que fazer todo ano o seu fundo de garantia. É aquela relação negativa, não é isso? Sim, aquela relação negativa que você tem que pagar. E se você deixar passar, você paga multa sobre aquilo. E você tem, se não me engano, também que fazer o imposto de renda, fazer imposto tudo para você ter o CNPJ, né? Sim, até com o CNPJ em dia. O CNPJ é uma boa para uma associação. Você pode fazer várias coisas que dependem do CNPJ. Uma das coisas que no nosso mandato, o posto de saúde, na época do governo Paulo Mustrange, não tinha, eles estavam querendo fazer preventivo e o posto não tinha. O que nós fizemos? Compramos de uma firma em São Paulo, utilizamos o CNPJ, que saía muito mais barato esse avental para fazer o preventivo. Entendeu? Então o CNPJ também abre. E para você ter tudo isso direitinho, você tem que estar dentro das normas, com o imposto de renda, com o fundo de garantia, com o estatuto registrado, com as atas registradas. Isso tudo é uma premissa que você tem que ter tudo em dia para ter uma boa associação. E acima de tudo, você tem de estar nessa posição para você poder cobrar. Sim. Porque se você está irregular, sim, naturalmente, quando você cobra determinada ação, você está sujeito a ser cobrado também. Isso aí. É o reverso da medalha, né? A primeira coisa que as pessoas vão ver é se você anda em dia, se está tudo em dia, quem são as pessoas que estão na associação, né? Então tem que ser pessoas sérias, entendeu? Comprometidas com a associação e que esteja a associação regularizada. Uma das coisas que realmente a gente percebe muito, Vicente, é que o poder público precisa de ser questionado, mas não do ponto de vista político, do ponto de vista ideológico. Ideologicamente, todos nós podemos ter as nossas ideologias, temos os nossos meios de nós acharmos isso ou aquilo. Contudo, o que é necessário é que nós tenhamos a possibilidade de exigir o respeito. Com certeza, né, Ciro? Porquanto, se você não se fizer respeitar, mas você, para se fazer respeitar, você tem que estar absolutamente legalizado. Com certeza. Eu acho uma prática disso, Alcindo, eu acho uma coisa aqui em Petrópolis, eu não sei se ocorre em outras cidades, mas eu vejo muito aqui em Petrópolis, onde que eu vivo, aqui que a gente vive. As associações aqui, hoje em dia, geralmente tem sempre um vereador do lado. Eu não sei por que isso, Alcindo. A associação tem uma força, rapaz, descomunal, rapaz. Se você fizer com pessoas que sejam abnegadas, são pessoas que não tenham compromisso com política partidária, que estão ali para fazer o elo, porque a associação nada mais que é o elo entre a comunidade e o poder público. Fica muito mais fácil um secretário atender alguém da associação do que for uma pessoa lá da comunidade. Porque não é que eles vão olhar com outros olhos, não, é porque é uma entidade que é respeitada quando se faz respeitar, entendeu? Então, isso seria fundamental para todo o bairro. Aqui em Petrópolis, nós somos 65 bairros em Petrópolis. Eu acho que se Petrópolis tivesse, nesses 65 bairros, uma associação que não ficasse apadrinhada do vereador. A nossa associação lá, você sabe muito bem, não é nossa não, todo bairro que tem um político que é vereador, ele quer fazer tudo. Ao invés dele fiscalizar o legislativo, não. Ele quer fazer indicação de capina, ele quer fazer indicação de corrimão, ele quer ser o pai do asfalto. Para que isso, pô? Faz o papel dele, pô. Deixa isso para o agente regional, que tem um cargo dentro da prefeitura que se chama o agente regional.
Mas o agente regional também em Petrópolis não funciona, Alcindo. Sabe por que o agente regional não funciona? Porque quem indica o agente regional é o vereador. Vicente, você está colocando uma coisa que é absolutamente clara dentro da institucionalidade que nós vivenciamos. O problema hoje, politicamente, o país vai muito mal. Administrativamente, nós somos um verdadeiro desastre. Nós estamos chegando... Infelizmente. Infelizmente. Nós estamos chegando no momento em que nós estamos sendo questionados na nossa maior empresa. A nossa maior empresa está a ponto de estar quase insolvente, porquanto as suas ações já não poderão ser mais negociadas no exterior, que era um trunfo maravilhoso ser negociado na Bolsa de Nova York as ações da Petrobras. Mas isso, Vicente, nós estamos falando no nosso ambiente, no nosso meio, na nossa situação, que é o meio pequeno, é o polo, mas é o polo aonde você está ligado entre o poder público municipal e o cidadão. Sim. Realmente, essa junção, ela é muito importante, porque você, por exemplo, é o homem-chave que nós sabemos, nós conhecemos. Nós somos uma equipe. Sim, mas você é o homem que aciona os fatos, você participa, tem um respeito muito grande de todas as autoridades. Mas, Alcindo, você falou uma coisa ainda há pouco aí. Para você obter o respeito, você tem que dar o respeito. Você não pode ir numa entidade pública ou qualquer lugar que for pedir uma coisa pessoal ou então uma coisa que não tenha sentido da coisa. Você tem que pedir as coisas com sentido do que aquilo ali realmente é um problema, e se você fizer aquilo, você vai ajudar um todo. É porque o brasileiro tem aquela coisa do egoísmo, ele quer sempre para ele, quer sempre que seja feito para ele. É minha casa, é o meu carro, é a minha entrada. Se tiver bom para ele, o resto é o resto. E não é isso, as coisas nesse país têm que funcionar para todos. Nós temos que ser um todo, pô. Não é, tem que pensar, por exemplo, no Morém, que é a nossa área. Nós temos que pensar na comunidade do Morém e fazer pela toda a comunidade. Você vai que nem nós fizemos aquelas servidões, aquilo tudo. Então nós não vamos lá pedir para o fulano ou para ciclano. A nossa associação nunca foi dentro de qualquer órgão público ou dentro de qualquer outro órgão privado, alguma coisa, pedir coisas em benefício de A ou B. Nós vamos lá, sim, para pedir para a comunidade. E isso a gente sempre foi, nesses quase 4 anos, sempre pedir para a comunidade. Nunca fomos lá para pedir, fulano está precisando de emprego, ciclano está precisando que ajeite a casa dele. Não. É essa a diferença de muitas associações aí, entendeu? Que o sujeito entra para presidente já visando uma outra coisa. O sujeito entra para presidente da associação visando o cargo de vereador. Dele ficar popular, dele começar a trabalhar para a comunidade, mas ele entra agora visando a eleição já de 2016, eu acho que é a próxima eleição. 2016. Ele já está visando aquilo. Você vê lá, agora nós vamos ter eleição lá na nossa comunidade, uma outra coisa, tem chapa lá formada lá, que eu já estou vendo, eu já estou até dizendo aqui, para depois que a comunidade não dizer que eu estou falando. Tem chapa formada lá, que eu sei que tem algum político por trás. Já estão formando para ter um político por trás. É isso que estraga a associação. E isso estraga não só a associação, não. Estraga uma comunidade no todo. Sabe por quê? Porque a comunidade passa a não acreditar mais na associação. Porque o sujeito não faz. Aliás, Vicente, uma das coisas muito importantes que nós temos observado é que nós precisamos de participar. Sim. Entende? Isso é frequente. Eu já tenho eu considero isso como um bordão. As pessoas às vezes comentam comigo, escuta, você podia falar na associação? Eu digo, veja bem, eu tenho imensa prazer em falar qualquer coisa. Agora, eu tenho um prazer muito maior em ter você próximo da associação para você dizer, para que você vá lá externar. Porque muitas vezes nós temos uma visão da coisa. Você citou o que tem a visão do motorista, o que tem a visão do pedestre, Sim. o que tem a visão daquele que tem o seu carro para estacionar. Entende? Então, são visões distintas. A visão global é aquela que atinge a toda uma comunidade e a todos nós. Nós não podemos pensar exclusivamente que isso aqui para mim está bom.
você falou de um termo até que nós falamos muito, só que em outro ramo, que é o orgulho e a vaidade, o egoísmo, são as grandes chagas da humanidade. Entende? Nós, infelizmente, né? Exatamente, infelizmente. O orgulho, ele nos atrapalha muito. Claro. Porque ele não nos permite ver as realidades que nós somos. Porquanto, Vicente, é claro e explícito, o dia que nós daqui formos para outro plano, para qualquer crença, nós não vamos levar nada, nós vamos levar apenas aquilo que fizemos e aquilo que deixamos de fazer. Porque é um detalhe também muito importante que os nossos queridos telespectadores e os moradores dos bairros deveriam pensar. Nós somos responsáveis, sim, pelo que fazemos, mas também pelo que deixamos de fazer. Com certeza. Aquilo que nós deixamos de fazer, nós também temos responsabilidade sobre isso. Com certeza. Mas, Vicente, seguindo um pouco mais em frente aqui nessa colocação, até para aqueles que estão pensando em participar, Vicente, como é que você se comunica com os órgãos públicos? Qual é o procedimento? Você vai na secretaria, procura saber quem é? Como é que funciona isso, Vicente? Na nossa associação tem uma prática muito que a gente procura fazer. É ter um contato diretamente ou com o secretário, ou com a secretária do secretário, ou com o assessor do prefeito, ou com o prefeito, entendeu? As coisas que você pega, eu não digo que não são realizadas, às vezes você tem que mandar um ofício. Essa de você começar, manda um ofício, aí chega lá, protocola e deixa aquilo lá, são vários ofícios dentro de Petrópolis, são 320 mil moradores, são 65 bairros, entendeu? Então, se você não ficar ali, eu não digo todo dia, porque senão o pessoal da secretaria não vão nem te aguentar, mas passou uma semana, passou 3 dias, você vai lá, liga, ou então comparece na prefeitura, no interesse daquela causa. A gente, na nossa associação, a gente sempre faz assim, a gente pega e tem um contato direto, que sempre fomos bem atendidos. E eu sempre, quando fui conversar com o secretário, todos eles sempre me atenderam muito bem, na gestão do Bom Tempo, tanto na gestão do Paulo Mustrange, entendeu? Sempre fomos, eu principalmente, não é só eu que vou, mas eu quando vou, sempre sou bem atendido, os secretários falam, agora com o Bom Tempo também é a mesma coisa, e a gente prefere, tem que mandar ofício? Vamos mandar ofício, mas também vamos acompanhar esse ofício, vamos trabalhar. Eu tenho a disponibilidade, que já sou aposentado, então fico, ligo, vou, às vezes você vai junto comigo, às vezes o Júlio ia junto comigo, vai eu e o Marcel, e estamos sempre assim, acompanhando. E conseguimos inclusive até a guisa de brincadeira, vamos dizer assim, o Elinho da Condep diz para mim, quando o telefone toca, que eu vejo o nome do Vicente, eu me escondo, porque lá vem bomba. Mas realmente... O Elinho é um parceiro da nossa associação. Mas, Vicente, uma coisa nós não podemos esquecer, de que o trabalho nessa direção, ele precisa ser junto, ele precisa ter o apoio. Entende? Que o nosso representante vereador, que o nosso legislador acompanhe é muito importante. Porque não deixa de ser uma autoridade. Ele só não pode se meter, né? Não politizar a coisa. Porque ali, aonde você fala de associação, não é uma associação de fins políticos, ela é de fins de realizações e de conquistas. Você precisa conquistar aquilo que a tua situação, o teu bairro necessita, aquilo que é importante para que você consiga fazer funcionar. É o posto de saúde, é o asfaltamento, é o piso, é o lixo, enfim, aquelas lutas muito grandes. Mas que também, Vicente, isso é uma coisa que eu gostaria que você nos falasse, da culpabilidade que todos nós temos, porque nós somos comunidade, nós também somos moradores. Aquilo que você frequentemente vê do indivíduo que joga um papel na rua, que, enfim, faz o xixi na rua. Isso é a outra coisa que não dá para acreditar, né? Não dá, mas você vê. Esses dias eu assisti aqui em plena Rua do Imperador, um pai e filho fazendo jogo de basquete, com uma cesta de lixo, e cada papel que caía ficava no chão. Quer dizer... É impressionante. Você vê, você está falando isso aí. Segunda-feira passada, nós fomos até o secretário de governo, eu chamo ele de Cadu, mas é o Carlos Eduardo Porto.
Ele estava um dos assessores do prefeito, que é o Leonardo França, o Léo, que a gente chama, e sentamos lá e conversamos sobre o Cruzeiro, e antes daquelas reuniões que nós tivemos lá no Cruzeiro, para revitalização. O que acontecia? O portão do Cruzeiro ficava aberto direto, dia e noite. Então, nós achamos que aquilo ali teria que ter um horário de abrir e de um horário de fechar. Conclusão, vou ser breve. A associação comprou uma corrente, um cadeado e pela prefeitura, através do secretário de governo, foi autorizado para que se fechasse o portão lá do Parque Municipal do Morim, antigo Cruzeiro. Fechamos. Na segunda-feira agora, para nossa surpresa, já estão fechando isso, deve ter um ano e meio. Uma corrente no portão com um cadeado. Na segunda-feira agora chegaram lá e entupiram o cadeado todinho de pau. Tiveram o tempo de pegar o cadeado e ficar enfiando madeira ali para dentro aonde entra a chave. Agora, para que isso, Alcino? Aí eu te pergunto, quem fez isso? Pessoas da comunidade. Aí te pergunto mais além, vamos revitalizar o Cruzeiro? Vamos. Eles vão cuidar daquilo? Porque aquilo é a minha casa, a tua casa e a casa dos moradores do Morim, pô. Se vão quebrar o Cruzeiro, chega lá, bota uma tabela de basquete, bota uma lixeira, bota um banco. A comunidade quebra, sai de que bolso? Do nosso, pô. Você tá falando... É uma coisa que o brasileiro não aprendeu. Isso aqui é nosso, não é de governo do PT, não é governo de não sei o quê. Somos nós que temos que cuidar disso. Você está falando, Vicente, de uma coisa muito importante, que acima de tudo chama-se educação. Agora, você citou um fato muito interessante, que as associações brigam, as associações sérias brigam. Você citou um fato que eu tive oportunidade até de perguntar nessa reunião lá no Cruzeiro. Eu perguntei ao atual prefeito a quem pertence o espaço. E ele me respondeu enfaticamente, é municipal. Veja bem, se é municipal, esse espaço deveria ser administrado pela guarda patrimonial. Entendam, a guarda municipal é uma guarda patrimonial, ela não tem poder de polícia. Tanto que não é autorizado a eles pedir identidade, esse tipo de ação. Então, a guarda é patrimonial, teria que cuidar de um patrimônio. Mas, Alcino, quanto vale o patrimônio do espaço esportivo do Cruzeiro do Sul, ou do Morim? É incalculável. É incalculável. Mas, Alcino, você tem que agir agora não, que o Cruzeiro está precisando de uma reforma. Vicente, olha aqui, você conhece de perto. O nosso querido Kaique já me olhou e pediu intervalo para os nossos apoiadores. Sim. Nós vamos voltar nesse assunto. Com certeza. Por favor, Kaique.